Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. E hoje nós vamos falar da separação aí do casal Sandy e Lucas. Bem, a notícia todo mundo sabe, não tem nenhuma novidade, acredito, a essa altura do campeonato. Mas eu queria fazer algumas reflexões que servem até para a gente pensar sobre as nossas vidas, sobre a realidade que nos cerca, né? Então a gente não vai ser burro e vai aprender com o erro dos outros, se é possível, né? Tanto com o erro quanto com os acertos. Mas essa história aqui fica até difícil de definir se há acerto ou erro, porque a coisa está meio nebulosa, tá? Mas enfim, a manchete diz aqui que Sandy e Lucas anunciam o fim de casamento de 15 anos, né? E também vem informação aqui que o casal, né, eles se casaram em 2008 e são pais de um menino de 9 anos, tá? A cantora Sandy, de 40 anos, realmente não parece que ela tem essa idade toda, né? E o também músico Lucas Lima anunciaram o fim do casamento de 15 anos. Eles são pais de Theo, de 9 anos. Perceba o seguinte aqui. Na matéria, ela coloca a idade dela, da Sandy, e coloca a idade da criança, mas não coloca a idade do Lucas Lima. Isso me chamou a atenção, né? Porque a gente sabe que essa questão da idade era muito mais importante, né? Muito mais relevante para a mulher do que para o homem, né? Conta mais aí. Mas, enfim, achei estranha essa notícia, colocar a idade da mãe e do filho, mas não colocar do pai, né? E no que influencia isso? Será que a matéria ela quer nos dizer alguma coisa? Porque a gente tem que pensar sempre nisso. Às vezes, aquilo que é omitido é o que diz mais. Uma coisa a se pensar. Aquilo que é omitido é o que diz mais. Então, às vezes, não é porque uma informação não aparece que ela não é relevante. Certo? Mas, enfim, a questão de frisar aqui os 40 anos tem um porquê. Porque isso aqui é uma idade muito crítica para a maioria das mulheres. Nós vamos ver aí mais à frente que ela vai fazer todo um discurso aí de empoderada, né, em relação à idade, mas a gente sabe que é a idade aí que é a famosa ideal, né? Então a mulher, geralmente, quando ela atinge essa idade, ela fica muito reflexiva e ela faz aquele balanço do que ela fez até aqui, do que ela conquistou, de como ela viveu. E muitas vezes, uma mulher de 40 anos que julga que não viveu o suficiente, que não experimentou o suficiente dessa vida, ela vai tomar decisões temerárias, que vai botar em risco a família, que vai botar em risco ela mesma, que vai, às vezes, jogar fora um casamento de muitos anos. Não estou falando que é o caso da Sandy, só estou falando que é uma coisa comum, que acontece. Então, talvez você que esteja me escutando aí pode estar passando por isso e não está entendendo por que isso é absolutamente normal. Qual é a saída? Não sei. Qual a solução? Não sei. Só sei que isso acontece, certo? Então aqui tá, abre aspas. Não foi uma decisão fácil nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casado, com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor, e fizemos, diz a nota publicada no Instagram nesta segunda-feira. Continua aqui, ó, não teve briga, mágoa, traumas, a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho. Vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um, com muito amor, respeito e amizade infinita, complementa, né? Óbvio que isso aqui é aquela... Ninguém acaba um casamento de 15 anos porque tá tudo bem, né? Existe algum problema, existe algum incômodo, ou dos dois, ou dela, ou dele. Isso aqui me lembra muito um episódio, não sei se vocês lembram daquela série Dawson's Creek, e que tinha ali o Dawson, que era o personagem principal. Não sei se vocês lembram que os pais dele
passam por uma crise no casamento, eles chegam a ter uma espécie de crise por conta do quê? Ele descobre a traição da mulher. E é muito interessante, naquela época, né, tá abordando, sei lá quanto tempo atrás, sei lá, talvez uns 20 anos atrás, 20 anos, ou talvez até um pouco mais, um pouco menos, sei lá. Então tem ali a abordagem da traição da mulher. E quando ela é questionada do porquê que ela fez isso pelo marido, aí ela fala que era porque tudo era perfeito demais, não tinha problema. Interessante, aquilo me pegou. Talvez algumas coisas que eu considero meu comportamento, né? Algumas coisas que eu acho Red Pill, que eu fiz antes de conhecer a Red Pill, se deva a algumas coisas que marcaram a minha jornada. Uma foi esse episódio. Esse episódio bateu forte, porque ali eu percebi o seguinte: muitas vezes, para a mulher fazer alguma coisa imprudente, ela não precisa de motivação. Às vezes, o tédio. Às vezes, aquela sensação de que está tudo perfeito demais pode conduzir. Então, você não tem o que fazer para agradar. Se tiver ruim o relacionamento, se você faz pouco, é porque você faz pouco. Se você faz muito, é porque é perfeito demais e se torna chato. Então, é muito difícil, é muito complicado agradar a mulher. E existe simplesmente mulheres que não querem ser agradadas. Elas vão ver ali chifre na cabeça de cavalo, literalmente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro quando a gente entra no relacionamento. Ou a mulher é bastante consciente de si e da sua realidade, ou ela vai ser uma eterna insatisfeita e não tem como. Qualquer um que me escuta aqui, que teve um relacionamento, sei lá, que durou alguns anos, sabe que chega uma fase que a mulher ela tem uma certa insatisfação e você não sabe o que fazer, talvez nem ela saiba o que você deve fazer para melhorar a situação. Ela simplesmente está insatisfeita e dificilmente você vai conseguir mudar isso. Ou ela recobra a sua consciência e se coloca no lugar, ou ela vai fazer merda. Ela vai te chifrar, vai te largar, né? Vai te abandonar, vai arrumar outro, né? Vai ter alguma experiência com outra mulher, vai fazer alguma coisa para ver se volta, sabe? Aquela sensação, aquela emoção de viver, que para elas uma vida simples, que geralmente é o que todo homem quer, não é o suficiente, né? Então essa postagem que foi feita pelo Lucas, existe algumas, né, acho que ela compartilha ali junto e tal, dá ali a desculpa ali bonitinha, mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu, né? Não é do nada. Como o exemplo que eu dei lá do seriado Dawson's Creek. O que aconteceu? Qual foi o problema? O tédio. A mãe já tinha uma certa idade, já devia estar batendo aí no The All aí, pelo que eu me lembro na série. Então estava tudo muito perfeito, já tinha família, tinha casa própria, tinha carro, tinha uma boa condição, né, financeira. Então, pô, tá tudo muito legal, vou procurar um amante aqui para ver se eu volto a me sentir viva, né? Então, pode ser que isso aconteceu com a Sandy? Não sei, né? A filha de Chororó recentemente revelou em uma entrevista ao Quem Pode, que ela e Lucas Lima já tiveram algumas idas e vindas antes de estabelecerem um namoro sério, normal, né? Então, ou seja, o relacionamento deles passa dos 15 anos, né? Na entrevista, Sandy revelou que namoraram uma primeira vez quando eram novos e que o motivo principal do término foi desencontro de agenda, já que o Lucas morava em Porto Alegre e ela estava em época de gravação de série, música, shows, estudos. Abre aspas. Era meio impossível no começo, onde ele morava em Porto Alegre, era tudo ao mesmo tempo e a gente nem se encontrava. Além disso, no final do nosso namoro, os meus pais não estavam apoiando muito. E aí é que elas gostam, né? Quando os pais não... É muito comum você ver o seguinte: quando os pais aprovam o namoro, a mulher tende a terminar com esse namorado. Quando os pais desaprovam, é esse que vai, entre aspas, dar certo, que elas vão gostar, né? Porque geralmente
o namorado que os pais aprovam é o Miqueinho, é o menino bom, e ela não gosta disso, né? Porra, no auge do seu VSM, né? Na fase em que, porra, ela tá mais bonita, né? Mais gostosa, vamos dizer assim, ela vai colar com o Miqueinho? Não, ela vai colar com ou com o Shed, ou vai procurar um tralha aí para proporcionar fortes emoções para ela, né? No geral é assim. Todo mundo faz isso? Toda mulher faz isso? Não, mas a gente não utiliza, a gente não trabalha aqui com exemplos de exceção, tá? Então eram coisas de adolescente que eles concordavam e achavam que ele era uma má influência para mim, né? Disse ela na época, por isso que ela gostava tanto, né? Então, juntos há 19 anos, Sandy e Lucas se conheceram em 98 durante o show da família Lima em São Paulo e se tornaram amigos. Na época, a cantora estava em outro relacionamento, né? Então já teve um lance aqui, já teve ali alguma coisa, ali, alguma conversa, e ela estava em outro relacionamento. Então, ela é aquele tipo, né? Também que a gente conhece de mulher que emenda um relacionamento no outro, que tem esse problema também, né? O problema, será que é um problema? Não sei, que seja. Mas tem essa questão dessas mulheres que não conseguem ficar sozinhas e vão emendando elas. Então, para ela, aí termina que, consequentemente, o atual toma um chifre, porque ela começa a flertar, ela já está querendo sair do relacionamento. Aí ela começa a flertar com outro cara, porque aí ela tem a garantia que na hora que ela terminar com o atual, ela já pode emendar no outro e ela não vai ficar sozinha. Ela não vai passar por esse desespero aí, né? Então, talvez a Sanji seja uma dessas aí. Aí, após pouco mais de 2 anos, o casal deu uma nova chance ao namoro, interrompido novamente em meses. Terminamos sem eu querer, triste porque eu gostava dele como amigo, mas não gostava dele como namorado. E a gente ficou junto 1 ano e 10 meses e brigávamos muito. Não sabíamos encaixar nossas diferenças. Explicou o Sanji, quem pode, né? A cantora ainda disse que ficaram cerca de 1 ano e meio separados e que, quando reataram de vez, foi ela quem tomou a iniciativa e pediu em namoro. Então, muito provavelmente, nesse período, pela idade que ela tinha na época, muito provavelmente era isso, né? Ela falou, ela não sabia o que ela sentia por ele. E muitas mulheres têm essa questão porque elas têm muita opção. E o fato de ter muita opção torna difícil a escolha. Mesmo que ela não fique com ninguém, mas o fato dela, ter uma lista ali de 10 homens assediando ela. Hoje isso está muito mais fácil do que naquela época por conta das redes sociais, né? Fica evidente. Mas a mulher sabe, né? Tipo, ela estudava numa determinada escola, ela sabia que ela poderia ficar com o cara que ela quisesse ali. Então, assim, ela ficou brincando com esse Lucas Lima. E aí, provavelmente, na hora que ele falou assim, cara, não vou correr mais atrás, vou dar um gelo. Aí ela toma essa atitude desesperada que a gente vai ver aqui. A cantora ainda disse que ficaram cerca de 1 ano e meio separados e que, quando reataram de vez, foi ela quem tomou a iniciativa e pediu um namoro. Abre aspas, estávamos indo assistir o filme Troia, fui muito empoderada. Então, quando você vir a mulher utilizando essa palavra aqui, meu irmão, corre mais longe, para mais longe possível, né? Fuja aí para as colinas, porque você está diante de uma feminista e ela vai muito provavelmente foder a sua vida. Então, usou empoderada, red flag. Dá uma desculpa, fala que vai pro banheiro, fala que tá passando mal e acaba o encontro por ali. Se você não quiser se fuder, né? Se você quiser, aí o problema é seu. Quer arriscar? Como diz o saudoso Dom Sandro, quer se lascar? Se lasca. Só estou te dando uma dica. Usar a palavra empoderada é red flag. Homem nenhum precisa me pedir. Eu vou pedir. Nossa. Fui lá e pedi. Peguei uma flor, me ajoelhei e pedi. Quer namorar comigo? Declarou Sanji, né? Ai, complicado, né? Então teve essa cena patética aqui. Nenhum homem gosta disso, tá? Então se tiver, porventura, alguma mulher assistindo esse vídeo aqui, entenda o seguinte, o homem gosta de tomar a iniciativa. Mesmo que seja na cabeça dele, ele tem que ter essa ideia de que ele está no comando. Só os miqueinhos, menino bom que gosta de mulher empoderada e que toma atitude, que
se ajoelhe e dê uma flor, né? Nenhum homem vai gostar disso. Você vai deixar o cara constrangido e provavelmente ele vai achar meio ridículo, né? Enfim, aí talvez ele tenha pena de você, mas também a gente tá falando da Sandy, né, cara? Então, porra, quem é que vai dar não pra Sandy, né? Ninguém dá Sandy. Talvez agora com 40 anos, mas naquela época, filho, tá uma das mulheres mais desejadas aí do Brasil, né? Então não faz sentido aí. Mas se você não é a Sandy, não faça isso que o cara vai achar ridículo. Só se você for parecida com ela, estiver bem próximo, tiver o dinheiro que ela tem, aí tudo bem, aí você pode fazer o que você quiser, mas caso contrário, não arrisque fazer esse tipo de palhaçada, né? Então, o ano de 2023 para a Sandy está repleto de emoções diferentes. Além do término com Lucas Lima, a cantora completou 40 anos e refletiu sobre a vida. Minha gente, The All. Ontem eu quarentei e devo dizer que, apesar de um certo estranhamento, estou achando o máximo. Cheguei aqui com tanta história já vivida e ainda tantos planos e sonhos e inspirações. Dizem que a vida começa aos 40. Se for isso mesmo, uau, tô no lucro e tô pronta. Muito grata por tudo que sou e por tudo de lindo que essa vida já me deu, principalmente pelas pessoas que fazem parte dela. E muito, muito grata pelo mar de amor que eu recebi ontem. Estou feliz, publicou a artista um dia após seu aniversário em janeiro. No início de setembro, Sandy ganhou o especial da TV Globo para celebrar sua carreira musical e seus 40 anos. Né? O prêmio da Globo não quer dizer porra nenhuma, né? É só para os amigos do rei. Então, pessoal, a gente não sabe o que aconteceu. Para mim é sempre muito triste quando um casamento acaba, principalmente quando tem crianças envolvidas, né? Porque no final das contas, quem sofre mais com o término do relacionamento é a criança. Por isso que já diz lá o Jordan Peterson, uma vez que você é casado e tem filho, a coisa passa a deixar de dizer respeito a você e a esposa e passa a ser a respeito da criança. Então, o ideal é que você suporte a sua esposa, seu marido, seu esposo, para que você dê uma estabilidade emocional para essa criança, né? Que a gente tem uma criança de 9 anos. Então, acho que vale a pena tentar manter o casamento para que essa criança tenha uma estabilidade emocional. Estudos apontam que, principalmente, a ausência paterna está relacionada à inclinação desse jovem, principalmente se for um menino, à criminalidade. Não estamos falando do filho da Sandy agora, estou falando de modo geral. Então, meninos em situação de vulnerabilidade que não tem a presença paterna, existe grande chance desse menino ser um delinquente. Então, toda a sociedade sofre. Então, não diz respeito só a você, a sua mulher, mas diz respeito à sociedade. Por isso que eu falo que o ideal é que vocês, como casal, têm que bancar essa porra e parar de frescura, né? Então, assim, eu não consigo entender um casal bonito como esse aí, né? O Lucas Lima é um rapaz bonito, a Sandy não tem nem o que dizer. Cheios da grana, o que levaria, o que passaria na cabeça deles para se separar? Não consigo aceitar que foi ele. Se foi ele, deve ter tido um bom motivo. Principalmente essas entrevistas que a Sandy costuma dar, e é meio esquisito assim, algumas coisas que ela fala. Então ele, como um cara um pouco mais recluso, talvez ele não tenha gostado de certas declarações da Sandy. Por outro lado, quando a gente analisa a questão da Sandy, talvez ela possa estar realmente entediada, talvez ela tenha batido ali na parede, na muralha, e tá achando ali que, pô, tô com 40 anos, não vivi quase nada, enfim. Eu já tinha visto uma entrevista dela nesse sentido. Inclusive essa aqui, ó, que ela fala sobre a questão da virgindade, né? Então, são coisas assim que não faz muito sentido nessa altura da vida ela ficar expondo esse tipo de coisa, mas é aquilo, né? A mulher sente essa necessidade de se expor, ela precisa, porque isso de certa forma gera atenção e validação, tá? Então aqui, ó, Sandy relembra a repercussão da mídia sobre sua virgindade aos 14 anos e revela a mentira sobre o primeiro beijo. Assista, né? Então, a cantora sempre foi vista como uma menina pura durante a adolescência. Isso para ela foi péssimo.
uma coisa que deveria ser motivo de orgulho, né, nessa sociedade maluca que a gente vive, que a gente tem, e é por isso que é tão difícil a gente ter algum relacionamento saudável hoje em dia, porque não diz, você como um homem que se casa com uma menina dessa, que tem um rótulo de pura, para você é vantagem, mas na cabeça dela, a sua opinião pouco interessa. O que interessa para ela é que outras mulheres, o que está saindo no jornal está falando que ela é uma santinha, sem graça, sem sal, né? Bom seria mesmo se ela fosse puta, né? Se aí fosse uma que fala que participa de suruba, tipo aquela Luísa Sonza, começou a dar umas declarações assim que, participou de uma suruba quando terminou. Então, isso aí que é o legal. Obviamente que na época ela tinha 14 anos, a parada não estava tão escaralhada como está hoje. Mas você já tinha essa questão de, ela é meu sem sal. E provavelmente isso aí deve ter chegado a ela de alguma forma e isso incomodava, né? Então aqui, vamos ver aqui, ó. Sandy voltou a comentar sobre o rótulo de castidade que segue desde a adolescência. Durante sua participação no podcast Quem Pode, Pode, né, desta terça-feira, a cantora explicou como surgiu o boato de que não fazia sexo, como também lamentou as consequências das histórias a seu respeito. Qual consequência? Tipo, assim, olha como é que a lógica se inverte, né? E como é que a mídia manipula a opinião pública. Antes era motivo de vergonha se a pessoa soubesse que, por exemplo, você casou e não era virgem, ou que você tinha uma vida promíscua. E eu acho que ainda isso fica valendo ainda na vida real. Então, assim, mulheres, né? Se tiver alguma mulher aqui, ou se tiver algum cara e acha que está sendo muito quadrado, não, cara, é normal o cara ele gostar daquela mulher que ele escolheu para se relacionar e casar, né, de assumir mesmo. Se não for para isso, tanto faz, né? Mas se for para realmente entrar no relacionamento, a mulher que é virgem, ela tem um VSM maior. Ela tem um VSM muito maior do que aquela que não. E se a mulher for promíscua, é muito pior. Então, a lógica que a mídia tenta colocar na gente, ela é invertida. E por isso que muitas vezes o cara, ele se sente inseguro de se posicionar sobre certos temas porque ele está com a mente toda viciada. Ele não dá mais ouvido para a sua intuição, para aquilo que ele verdadeiramente quer. Ele vai ouvir aquilo que passa na mídia, o que essa mulher aí fala, né? Essa mulher do Bruno Galhaço, essa Fernanda Paes Leme aí, né? Que não são modelo para ninguém, né? Não são exemplo para ninguém. Né? Inclusive, eu acho que nesse ponto, a Fernanda Paes Leme, que eu acho que é solteira, sei lá, pelo menos acho que ela não é casada, ela pode ter namorado e tudo, ela é menos escrota do que a mulher do Galhaço, né? E talvez a Fernanda Paes Leme tenha até sido mais promíscua, né? E a mulher do Bruno Galhaço não, e aí ela fica se lamentando. E a gente já viu aqui, eu já coloquei aqui no canal uma análise desse programa e algumas presepadas que ela falou aí, e que eu, como marido dela, não curtiria. Abre aspas. Muito se falava de sua virgindade e você era uma criança adolescente. Devia ser muito invasivo. Comentou a apresentadora Giovanna Elbach. Aí ela responde, né? Era pesado, respondeu Sandy prontamente. Imagina se isso se faz hoje em dia. Não pode mais. Você pergunta para Maísa, escuta, você é virgem? Quando foi que você perdeu sua virgindade? Com quem foi? Sugeriu, sendo apoiada pelas hosts. Em seguida, ela deu detalhes sobre como começaram os burburinhos. Eu sempre fui muito cobrada e muito estigmatizada porque quando eu tinha uns 14 anos, alguém me fez essa pergunta. Você pensa em casar virgem? Aí eu falei que minha mãe casou virgem e eu achava bonito. Eu era romântica. Não tinha nem namorado. Mas pronto, foi o suficiente, descreveu. Então tudo começou por conta disso, né? Então, já naquela época, ela está com 40 hoje. Então já naquela época, quando ela tinha 14, já tinha esse tipo de pergunta, né, que era normal. De certa forma, naquela época, muita coisa era muito mais avacalhada e escrachada do que hoje. Mas assim, cara, não é aquela coisa, é o tipo, ela relata como se fosse alguma coisa que a traumatizou, mas inclusive o acesso era muito menor, essa informação, eu nem tinha noção dessa entrevista e tudo, então eu também nem tinha noção de que havia toda essa pressão. Então eu acho que essa pressão é muito mais psicológica,
por parte dela incomodava mais ela, porque ela não queria ter esse estigma de santinha, de virgenzinha, e ela se incomoda com isso até hoje, né? A ponto de se relatar. Mas, obviamente, que isso é um motivo... deveria ser um motivo de orgulho. E aí a gente entra num outro ponto aqui interessante, porque ela fala que ela era romântica e por isso que ela pensava em casar virgem. Isso não é uma boa desculpa para se casar virgem, tá? Geralmente isso não funciona. Então, se você é pai, tem filha, o ideal é que você dê algum argumento mais consistente para que ela permaneça virgem. Essa romantização é besteira, porque todo meio cultural, ele está aí para destruir a cabeça da tua filha, se você tem, né? Então não adianta você tentar cercar por todos os lados, a não ser que você não tenha televisão, ela não tenha contato com a internet, mas se ela tem um mínimo contato com televisão e internet, tudo é feito para bugar a cabeça das garotas desde jovem. Então, se você quer convencê-la a não ser promíscua, a tentar segurar um pouco mais a virgindade, você tem que dar argumentos sólidos. Geralmente, um argumento que funciona é o religioso, tá? Você pode também ter outros tipos de argumentos, inclusive você pode pegar pesquisas científicas e mostrar, né? Obviamente, se tiver abertura de falar isso com ela, ou você fala isso com sua esposa, enfim, se você tiver esposa, e mostrar que, geralmente, as mulheres que têm uma vida promíscua, elas têm mais dificuldade de permanecer em um relacionamento. Também já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, em que eu falo que quanto o número de parceiros, né, é inversamente proporcional, né? Então, quanto mais parceiros, menos ou menor é a possibilidade dela se manter em um relacionamento. Por isso que é inversamente proporcional. Maior número de parceiros, menor possibilidade de se manter em um relacionamento estável. Seria um motivo, né? E o argumento religioso seria o ponto de vista de você falar que o corpo, né, é um templo do Espírito Santo, então a gente tem que preservá-lo e não tratar, não, porque quando você trata seu corpo como algo descartável, quando você deixa uma outra pessoa tocar o seu corpo de maneira desrespeitosa, sem nenhuma formalidade, uma mínima formalidade possível, você está se desvalorizando como mulher, e até o homem também, né? Aqui nesse canal também a gente não incentiva de maneira nenhuma, seja menino ou menina, a promiscuidade. Se o rapaz conseguir casar virgem, também vai ser bom para ele, desde que ele ache uma mulher virgem para casar com ele também. Então é importante que a gente valorize o nosso corpo, porque, bem, na concepção católica é isso aí a justificativa, né? Templo do Espírito Santo. Então a gente tem que se manter o mais casto possível. Eu sei que é difícil, é uma luta aí, essa luta contra a castidade. Sei que muita gente não gosta quando entra nesse ponto. Na verdade, é interessante, porque toda vez que apesar de eu ter uma flexibilidade e conversar de vários assuntos, toda vez que eu uso algum argumento religioso, é uma maneira de meio que exorciza. É igual lá no grupo lá do Telegram. Toda vez que eu falo alguma coisa de igreja, sai um. Né? E aqui no canal também, quando eu falo alguma coisa de igreja aqui, sempre tem uma queda, como é que eu posso dizer, significativa aí de número de inscritos, mas o meu papel é esse aqui, né? Quando eu criei o canal, a minha ideia era essa, propor soluções, e a minha solução está bem clara, qual o caminho que eu devo seguir, mas eu não vou ficar assim, que pregando nada para ninguém aqui. Eu gosto de trazer exemplos práticos para você perceber, e assim, quer exemplo prático maior do que a separação da Sandy, cara? Então, obviamente, que nenhum casamento sem uma mínima noção religiosa na sociedade atual, porque veja, mas meu pai não era religioso e ficou com a minha mãe até o resto da vida. Era uma outra época, é uma outra formação. Na formação atual, sem uma concepção religiosa, dificilmente o casal vai se manter junto até o fim. E se não é para ser até o fim, não case, mas também não fique na promiscuidade, certo? Só para finalizar aqui, Sandy relatou que as perguntas continuaram nos anos seguintes. É muito injusto porque eu era muito nova e eu não sabia botar limite e não responder. Então,
Ou eu respondia e ficava mal depois, ou eu mentia. Relembrou, revelando que mentiu sobre o seu primeiro beijo, né? Então já tinha uma mentirinha ali. Menti porque eu queria ser coerente. Eu sempre falava que a pessoa que eu beijasse ia ser aquela que eu quisesse namorar. Só que eu já tinha beijado o menino, já tinha namorado o menino e eu queria preservar a minha vida pessoal, confessou a artista. Depois da estratégia frustrada, ela revelou tentar outra ideia. Contou sobre o seu namoro com Lucas Lima, seu atual marido, assim que começou. Revelei para tentar ter um pouco mais de liberdade, mas não tive nenhuma. Atualmente, mãe de Theo, de 8 anos, Sandy, está mais tranquila em relação à imagem que o público criou sobre ela. Entretanto, a cantora garantiu que essa foi uma luta durante tudo. Eu sofri, era uma batalha interna. A gente conversava com o assessor de imprensa, porque era uma imagem muito irreal, muito cristalizada, e aí qualquer coisa que eu fizesse virava notícia, era uma prisão aquilo, finalizou. Então é aquela velha e antiga reclamação. Nada tá bom para elas. Elas procuram se meter numa carreira e acontece o que elas tanto esperam, que é a fama, o reconhecimento, o desejo público de saber da vida dela, e aí elas não tancam, né? Mas também não conseguem viver sem, tal, porque ela está aqui nesse lixo desse programa aí, e que esse podcast é um lixo, e está dando a satisfação da sua vida e reclamando de coisa do passado, quando ela tinha 14 anos não superou, né? Então, assim, é muito difícil para nós, brasileiros comuns, né, ficar tancando esses traumas de gente milionária, né? Então, outra coisa e última coisa, já prometo que vou encerrar aqui, que a gente tem que levar em consideração, é essa exposição da criança, né? Então, os pais farmaram em cima dela, obviamente os pais já tinham sucesso, mas aproveitaram aí tanto dela quanto do irmão. E vocês vejam que mesmo com muito dinheiro e mesmo usufruindo de tudo, isso deixa marcas. E eu acho que, assim, se puder poupar as crianças, é melhor dessa exposição toda, porque é isso, né? Imagina, cara, acho que ninguém gostaria, né? Mesmo uma filha com 14 anos, mocinha, você é virgem, você é cabaço. Ninguém vai gostar, né? De uma pessoa perguntando e enchendo o saco da tua filha por isso. Mas é isso, né? Distorções de valores, reclamação de gente rica, e é só mais um dia nesse nosso Brasil brasileiro. Então, até a próxima, um forte abraço e fui!